Okay, guys, so our English community is coming back, right? Finally I'm so back. excited, right? Oh, Yeah. it's wonderful, amazing. Yeah. Yes. I'm really excited to the bilingual services. I Yeah. really want I them want to back. translate someone. I can't wait. Maybe Afonso can preach in English. Oh, or sing. Yeah. Okay, I love sing. Yes. No, not really. Olá a todos, tudo bem? A gente está aqui hoje no estúdio da UJDausch, porém hoje a gente vai falar sobre um outro projeto que é o English Community, como vocês podem ver aqui. E hoje eu estou aqui com convidados muito especiais, estou aqui com a Evelyn Figueiredo, que é ex-aluna do curso, também a Ellen Figueiredo, outra ex-aluna, e também com um dos coordenadores e professores do curso English Community, Presbítero Afonso. Dá um aí, gente, pessoal, poxa. Oi. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, muitos de vocês já conhecem o curso English Community, mas muitos não conhecem. Então, eu vou convidar aqui o Afonso para estar falando sobre a fundação do curso. Como é que ocorreu? Então, o curso English Community começou em março de 2017, na primeira igreja Assembleia de Deus, a IADA, Congregação Marileia, e foi uma ideia, uma sugestão do pastor, então, da época, pastor Misael Figueiredo. Os fundadores que prepararam todo o material, elaboraram as estratégias, né? Um está aqui, que é o coordenador e professor Felipe, e a outra é a missionária Maria Eduarda, que não está aqui conosco hoje, que mora no estrangeiro. Mas foi tudo idealizado, tudo foi tratado, tudo foi desenvolvido, né? Com a direção de Deus, para ajudar pessoas que desejavam aprender inglês para usar no reino de Deus. Mas esse curso depois foi desenvolvendo através da disseminação, do conhecimento. Outras pessoas, né, conheceram através até das pessoas que estudavam. E o curso, através dos anos, alcançou 7 igrejas e mais de 100 alunos aqui em Austin e fora de Austin, porque nós já tivemos alunos também de outros bairros, outras regiões no Rio que faziam aulas online. Pois na pandemia nós tivemos que nos adaptar para poder continuar com o curso. Então houve toda uma estratégia, um estudo, qual ferramenta, né, adequação, como houve, né, em vários lugares do mundo, mas o curso, né, continuou também online. E pós-pandemia, o curso continua com aulas online, aulas híbridas e também presenciais. É interessante também que você falou que alcançou alunos de outros estados também. Sim. E também a gente teve aluno de outro país. A gente teve uma aluna que era da Suécia e ela estudou com a gente também aqui num curso que a gente teve de verão durante o mês de fevereiro. Então foi muito legal. E já que a gente está falando de alunos, né? A gente tem aqui 2 alunas, a Ellen e a Evelyn. Elas vieram aqui para contar um pouco da experiência delas no curso. E eu gostaria de começar com a Ellen, perguntando para ela, de uma maneira geral agora, como é que foi a sua experiência no curso English Community? Okay, so hey everyone, I'm Ellen. Oi, todo mundo, eu sou a Ellen. Tá mostrando que ela aprendeu, né? Okay, so now I'm gonna speak in Portuguese. Ok, então agora eu vou falar em português. Okay, so a minha experiência com o English Community começou de uma forma não tão esperada, assim dizendo. Porque em 2017, quando começou, meus pais me incentivaram, né, a entrar no curso, porque tava todo mundo entrando. Mas eu confesso que eu entrei à força, porque meus pais falaram pra eu entrar. Porque eu não gostava de inglês na época. E eu lembro que eu falava pro Felipe, pra Duda, eu não gosto de inglês, não quero aprender inglês. Ele tá de prova e eu realmente tinha muita cisma com inglês, que eu realmente não queria aprender. Então eu entrei à força. Nos primeiros meses eu fiz, mas depois eu saí. E eu realmente não queria aprender inglês. Eu jurava pra mim mesma, bati o pé, falava que não vou usar inglês na minha vida, não vou falar inglês, nunca vou precisar de inglês. E foi assim. E aí, depois de uns anos, por causa de Deus, eu vou contar aqui rapidinho meu testemunho, pra falar como foi a experiência do curso. Eu tava orando, e aí Deus falou, eu tava orando lá, normal, e aí eu vi Deus falando comigo nitidamente, Ellen, você começa a estudar inglês hoje, porque no futuro você vai precisar de inglês. E se você não souber inglês, você vai passar perrengue.
Deus falou exatamente assim. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu não sei nada de inglês. E aí eu comecei a estudar. Eu lembro que quando eu comecei, tava na pandemia, foi em 2020. E aí eu comecei a estudar sozinha. E aí depois eu entrei no curso. E eu sempre pedia muita ajuda de Deus com o inglês, porque a minha irmã já falava. E aí eu olhava, caraca, minha irmã já sabe falar inglês, eu não sei nada. Então, tipo assim, eu ficava me comparando, tipo, caraca, ela sabe, eu não sei nada. E aí eu pedia muita ajuda de Deus em relação a isso. Então, eu tive realmente um progresso muito rápido no inglês, porque eu também tive professores muito bons. Então, o que eu tenho hoje para dizer para você que tem a vontade de aprender inglês é que você simplesmente comece. Porque às vezes a gente fica procurando muitos motivos, né? Ah, mas eu só vou começar quando isso. Ah, eu só vou estudar quando isso acontecer com isso. E a gente sempre deixa para depois e nunca realmente começa a estudar. Então, comece a estudar hoje com o que você tem, mesmo que não seja muito. Comece a estudar e leva a sério. Porque no início eu não levava muito a sério. E com o tempo eu fui vivendo quantas portas que eu poderia ter na minha vida por causa do inglês. E não só no meio mundano, né, assim dizendo, mas também espiritual, porque eu tive a oportunidade de traduzir pregações, muitas palavras em inglês, e muitas pessoas foram alcançadas com isso. Então, o inglês ele pode te levar a lugares muito, muito longes e que você nunca imaginava chegar. Então, seja por trabalho, seja numa viagem missionária. Então, se você hoje quer aprender inglês, entra no English Community, faça como eu e venha estar com a gente. Uau, que testemunho incrível. Realmente a Ellen contando, né, no início ela não tinha uma motivação, né, para entrar pro curso, mas você vê como é que Deus impactou ela e ela eventualmente acabou se adaptando ao curso e aprendeu, estudou bastante, conseguiu aprender o idioma. E em relação a você, Evelyn, qual foi a sua motivação, as suas expectativas em relação ao curso? Como é que foi a sua experiência também? Okay, so for everyone who's watching this, I'm Evelyn, Então, para todo mundo que tá vendo isso, eu sou a Evelyn. and my experience was the best I could have. A experiência que eu tive foi a melhor que eu poderia ter. Quando eu comecei o curso, eu já comecei muito animada para aprender inglês, porque eu estava num período da minha vida onde eu comecei a ficar muito interessada no inglês que eu estudava na escola. E por causa disso eu comecei a pesquisar músicas cristãs em inglês, e eu gostava muito de escutar, e eu comecei a acompanhar as letras da música e tentava pegar alguma palavrinha ou outra e aprender. E daí eu comecei a me interessar, a me apaixonar muito por essa língua. Então, quando eles deram início ao curso lá na igreja, na Marileia, eu fiquei muito animada porque eu queria muito aprender inglês, né? Porque geralmente o contato que a gente tem com o inglês na escola. Naquela época eu tinha uns 12, 13 anos. E era só isso. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter algo a mais do inglês na minha vida. Então, eu já comecei muito animada. E minha motivação era, eu gosto dessa língua e eu quero estar apta a poder falar ela. Porque eu achava uma língua muito bonita e eu desejava poder falar ela um dia. E, bom, o curso foi maravilhoso. Eu tive professores muito bons também, né? Puxando uma sardinha, mas eles realmente eram muito bons. O Felipe foi meu primeiro professor. Depois eu também tive o Kirsten como meu professor. E como a Ellen falou, às vezes talvez você pode não se sentir muito motivado ou achar que não vai servir para nada na sua vida. Mas quando você menos espera, podem surgir oportunidades ali no seu caminho ou coisas onde você vai precisar de inglês. Então, não espera uma oportunidade específica aparecer na sua vida para você correr atrás, para você dar aquele primeiro passo que você já poderia ter dado há muito tempo atrás. Eu não tive, por exemplo, nenhuma oportunidade de emprego, algo do tipo, mas hoje eu estou dentro de uma universidade e eu preciso ler artigos, eu preciso ler livros para estudar. E o inglês está sendo muito útil para mim, porque existem muitos artigos, muitos conteúdos em inglês. E através do estudo que eu tive, hoje eu posso ler esses artigos, eu posso usar eles nos meus trabalhos
eu acabo tendo uma vantagem que muitas outras pessoas não têm. Não só isso, mas muitas vezes a gente gosta de um certo tipo, talvez, de música, de filme, conteúdos para entretenimento mesmo, de uma forma mais geral. E existe muita coisa em inglês, então, não só para a vida acadêmica ou para oportunidade de trabalho. O inglês, ele também pode proporcionar coisas para sua vida mesmo ali, coisas que você gosta de fazer. Você vai encontrar muitos conteúdos em inglês e se você tiver essa língua aí com você, vai te ajudar muito e vai ser muito útil para sua vida. Então, é isso. Uau, que bom, muito bom ouvir, né, a experiência de vocês no curso. E assim, muitas pessoas assistem, né, e ficam curiosas para saber. E eu vou direcionar essa pergunta para o professor, coordenador Afonso. O curso está retornando, né, o English Community está retornando. E aí aquela pessoa que está querendo estudar inglês, né, no English Community, o que ela vai ter, assim... E talvez ela não saiba o que teve durante a época que o English Community estava atuando, o que a gente entrega, né? E aí você pode falar também do culto bilíngue que tinha, como é que funciona, e coisas também de atividade que geralmente os alunos têm. Bom, o curso de inglês oferece, né, vários níveis de aprendizado, desde o básico até o avançado, e ele se preocupa muito no desenvolvimento dos alunos. Por isso que foi pensado em estarmos oferecendo um culto bilíngue, onde os alunos teriam a oportunidade de recitar uma palavra em inglês, ou de cantar em inglês, ou até mesmo de ministração da palavra em inglês, né? Além de louvor. O curso chegou a ter alguns alunos que são músicos e eles tocavam e cantavam em inglês com tradução, né, a nível de projeção, para as pessoas da igreja entenderem o que estava sendo cantado. E o curso, ele sempre dá oportunidades, através dos canais que ele tem de mídias sociais, instruindo, né, os alunos como eu posso conseguir um passaporte, como eu posso conseguir um visto, oportunidades de trabalho, até porque hoje nós temos uma das coordenadoras e professores morando fora do país, nos Estados Unidos. E com experiência vasta em outros países, né, que também utilizam o inglês. O inglês é uma língua universal, desde a Segunda Guerra Mundial foi adotada, e é uma língua também comercial e acadêmica. Recentemente, eu tive a oportunidade de estar fora do país durante bastante tempo. Eu vi a necessidade de tantos imigrantes de outros países a aprenderem inglês, né, das mais diversas idades, para estudos ou para trabalho. E as oportunidades também que o aluno pode ter, né, que o Felipe também sabe, acredito que elas, de você até poder estudar fora, tá certo? Mas morando no Brasil, sabendo inglês. E receber um certificado de uma entidade, né, que tem um reconhecimento internacional. Então, o inglês te possibilita isso. Fora que você pode trabalhar no Brasil, né, se você souber falar inglês, recebendo aqui moeda, né, estrangeira, e também você pode ser usado muito, né, para o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, desde que traduzindo uma pessoa que vem de fora, como na Igreja Marileia, muitos missionários, né, e pastores e líderes vieram de outros países, às vezes um russo, às vezes uma pessoa da África, mas que se comunicava em inglês. Então, o inglês abre muitas portas. Muitos alunos começaram com o hábito de leitura, de desinibir com o inglês, e aqueles que perseveraram, continuaram, alcançaram o mérito, né, como essas duas alunas aqui. Eu me lembro até que a Ellen, no início, ela gostava muito de espanhol. Ela falava, eu prefiro espanhol, quero aprender espanhol. E o espanhol é uma língua muito bonita também, é uma língua muito utilizada. Segundo as minhas pesquisas, a segunda língua mais utilizada no mundo, onde eu tive agora a oportunidade de ver 7 países de língua espanhola falando entre si, né? E os Estados Unidos é o segundo país que mais fala espanhol no mundo, o primeiro só perde para o México. Então, o inglês é uma oportunidade que você tem para qualquer coisa, seja para os estudos, para agregar como ela, seja para conhecimento, seja para entretenimento e, pasmem,
até para jogar. Eu tive um aluno que completou todo o ciclo do curso, que ele aprendeu para jogar videogame e se comunicar nos campeonatos de jogos em videogame com outras pessoas de outras partes do mundo em inglês. Então, seja a sua motivação, seja o seu objetivo, né? O English Community oferece isso para você e o conteúdo, a metodologia é voltado para que você, desde o início, possa estar aprendendo, ou se você já tem algum conhecimento, né? Você pode fazer uma prova de nivelamento e entrar no nível mais adequado para continuar os seus estudos. E, assim, é muito interessante também a questão de quando a gente está aprendendo uma língua, né? Também a questão da prática. E a gente oferece recursos também para o aluno ele praticar, tanto que o professor Afonso falou sobre a questão do culto bilíngue, né? Que os alunos tiveram a oportunidade de pregar, de cantar, de traduzir também, um aluno traduzindo outro aluno. E vocês, Ellen e Evelyn, na experiência de vocês, vocês estudavam em casa também, que vocês aprendiam em sala de aula, colocavam em prática, ou só ficava com aquilo ali que você aprendia na sala e pronto, aquele contato ali da sala de aula? Não, eu não só estudava na sala, eu também estudava em casa, revisava algumas coisas, eu buscava até um pouquinho a mais, mas fora dessa parte de estudar mesmo, sentar, estudar o caderninho, o que fez muita diferença pra mim foi as músicas, né, que eu comecei no início escutando, mas eu assistia muitos vídeos, eu assistia filmes, então isso me ajudou a escutar bastante o inglês, a me familiarizar em como era usado, né, o inglês em diferentes situações do dia a dia. E também eu comecei a falar inglês, eu comecei a orar em inglês. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a me expressar e eu falava o que eu sentia. Eu estava sendo totalmente aberta ali para Deus verdadeira. E isso me ajudou muito a me desenvolver no inglês. Então, se você quer aprender inglês, você tem que incluir ele o máximo que você puder no seu dia a dia. Quanto mais você ficar cercado daquela língua, eu acho que mais natural ela vai se tornar para você. Então, não só estuda no curso, quando tiver aula, ou não só revise o conteúdo em casa. Consuma conteúdos da língua e externalize também tudo aquilo que você aprendeu. Jogue em inglês, cante em inglês, ouça coisas em inglês, assista coisas em inglês, jogue, leia. É muito bom também a leitura, né? Você aprende como se escreve as palavras, você aprende novas palavras. Acho que ano passado eu tive a experiência eu li um dos meus primeiros livros em inglês. Eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que eu conseguia ler um livro inteiro. Eu consegui ler um livro bem grosso de inglês e você sente muito orgulho de você mesmo quando você vê que, caramba, eu realmente aprendi, eu consigo fazer isso. E quanto mais você for trabalhando no seu dia a dia no inglês, mais você vai ver os resultados e tenho certeza que você vai se sentir muito feliz com isso. Eu até lembrei aqui agora, a Evelyn teve a oportunidade de ser uma professora auxiliar do curso de inglês. É verdade. E ela deu algumas aulas, ela foi muito bem, né? Eu pude presenciar ela ensinando, né, a inglês para outros alunos. Então, assim, além dela aprender, ela pôde ajudar outras pessoas também a desenvolver, né, esse dom que eu creio que Deus deu para ela de ser usada para ensinar outras pessoas uma língua estrangeira. Bom, a gente está retornando então, né, com o curso, com as inscrições, mas você pode ser aquela pessoa que de repente está agora em dúvida se deve estudar ou não, se o inglês é para você ou não, ou talvez não tenha tanta motivação assim, mas sabe que é uma necessidade para sua vida. E aí a Ellen tem experiência pessoal nisso, né? E eu queria perguntar para você, Ellen, o que você diria para aconselhar essa pessoa, né, para estar motivada a estudar no curso? Então, como eu disse, né? Eu entrei realmente sem a minha vontade, mas porque era necessário. E meus pais sempre me ensinaram muito sobre isso, sabe? Às vezes você não quer estudar sobre algo, mas que lá na frente vai fazer muita diferença na sua vida. E uma dica que eu dou pra você que não quer estudar inglês, mas você sabe que é necessário,
é tentar outros métodos de você obter conhecimento. Você ter o curso de inglês, porque eles vão te dar muitas mais ferramentas e mais instruções que você conseguiria ter mais do que estudar sozinho. Então, filmes, por exemplo. Quando eu comecei a estudar inglês, e eu vi que eu poderia estudar inglês não apenas por livros ou aulas, mas também com filmes, músicas, eu falei, caraca, é muito legal, porque, gente, ver filme no original é muito bom, porque, tipo, a gente vê no dublado, aí fica, às vezes, uma coisa muito, tipo, não... Fica estranho, sabe? E você vê no original é muito maneiro. E eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver a série Friends, que é uma série que muita gente recomenda pra quem tá estudando inglês. E eu aprendi muito, muito, muito vocabulário. Realmente o vocabulário do dia a dia. Não aquele inglês muito robotizado, sabe? Então, aí eu sei que às vezes você pode estar falando, mas eu não quero usar inglês, eu sei que é necessário. Cara, tenta ver quantas coisas você pode fazer com inglês. Porque é chato estudar às vezes, sabe? Nem sempre você vai ter aquela motivação, vou estudar e tal. Mas vê lá no futuro, sabe? Seja uma pessoa com uma mente mais aberta. Vê a porta de emprego que você pode ter lá no futuro. Vê quantos países você pode visitar sem precisar de um guia turístico traduzindo tudo para você. Você pode ser realmente independente em relação a isso. Você pode conhecer pessoas, fazer amizades, como, por exemplo, a Duda, que hoje é casada com um americano. E, poxa, imagine se ela não falasse inglês. Como que ela ia falar com o marido dela? Né? Eu acho que ela nem ia conhecer ele. Então, olha quanta coisa você pode fazer com inglês. Seja um trabalho, conhecer pessoas, morar fora, visitar países sem precisar de um tradutor. E muitas outras coisas. Você que é cristão, você pode traduzir pregadores, você pode assistir pregações em inglês, você pode fazer seminários e cursos. Então, é uma área que você realmente não tem limite, sabe? Então, tenta ver um pouquinho mais à frente. Às vezes a gente fica muito preso na nossa mente e fala, não, mas estudar é chato, vou ter que ficar estudando com o livro o tempo inteiro. E não. Você vai ter a sua aula com o seu professor, você vai estudar sim, mas você pode ouvir música, você pode ver filme, você pode jogar em inglês, você pode colocar o celular em inglês e ter muito vocabulário que você não teria, assim, vendo uma coisa mais formal. Então, inglês não é chato. Eu te garanto isso, experiência própria. Eu falava que inglês era chato, que inglês era ruim, eu falava que inglês era a coisa pior do mundo. E eu quebrei a cara falando isso, porque hoje eu amo inglês. E eu realmente não sei como é que seria a minha vida hoje sem inglês. Porque hoje muitas pessoas que eu conheço, muitas coisas que eu tenho são por causa do inglês. E Deus já me usou muito por causa do inglês, porque eu tive inglês. E também eu não tenho dúvida alguma de que se você começar a estudar inglês, muitas portas vão se abrir para você. Então, é uma oportunidade que você não pode perder, porque o curso English Community é um curso que tem um preço muito acessível, que o Afonso já vai falar isso, e que eu tenho muitos amigos que pagam muito caro em cursos muito famosos e que ficam anos estudando e não têm o mesmo sucesso, assim dizendo, sabe? Eles não conseguem ter tantas coisas que em um ano eu consegui ter. Não é querendo me gabar, mas, sabe? Eu tenho amigos que ficaram 5 anos no curso e hoje não conseguem falar fluente. E eu que fiquei 1 ano no curso, sabe? Já estava muito melhor. Então, é uma oportunidade que realmente a gente não pode perder. Eu aprendi isso com meu pai, que tem coisas que se a gente não aproveitar hoje, talvez daqui a 1 ano a gente não vai ter mais. Então, é um curso com preço acessível, com professores que não têm apenas o conhecimento do inglês, mas a prática, a experiência em países, realmente. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Não seja igual eu, que falava que inglês era ruim, porque eu quebrei a cara falando isso. Então, aproveite essa oportunidade. Venha estudar inglês com a gente, que eu garanto que você não vai ser feio. Olha aí, ó. Papo de ex-aluna. Muito bom, Ellen, pela sua resposta, assim, compartilhar a sua experiência. E aquilo, como a Ellen falou, você não vai ter aquela questão da coisa chata. Aprender o idioma é uma experiência de vida, porque o idioma ela faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Então, assim, os seus interesses são levados em conta, né? Quando você aprende uma língua. E, bom, a gente falou aqui do curso, falamos da história, vocês compartilharam, muito obrigado por compartilhar a história de vocês aqui com a gente, como ex-alunas. E agora, a pessoa quer se inscrever, Afonso, como é que ela faz?
foi convencida? Bom, as inscrições estão abertas para você que queira se inscrever ou tirar alguma dúvida sobre o curso, né? Vocês podem usar o Instagram do curso, english.community.br, ou vocês podem também entrar em contato direto com a secretaria do curso no telefone 21 96525 2151 e falar com a secretária Mônica, que é responsável em fornecer as informações e também fazer a inscrição das pessoas. Se você já estudou, tem algum conhecimento, você pode fazer também um nivelamento, né? Para você ver em que nível você vai estar encaixado. E as aulas devem começar em agosto e devem ser presenciais aqui na Igreja 20 Amados Meus, em Austin, na Avenida Felipe Salomão, 1199. E também, desculpa, para falar também se você, de repente, é um dirigente de uma igreja, um pastor, e você tem interesse, né, de implementar o curso English Community, porque ele é um curso que a gente faz em parceria com as igrejas. Então, se você tem interesse de trazer esse curso para a sua igreja, independente de denominação, tá? Entre em contato também, que a gente pode ver e também prestar o curso presente na sua igreja e abençoar os membros da sua igreja. E um último recado, né? O curso ele está aberto a todos. Então, assim, por mais que você não seja membro de uma igreja e você queira aprender inglês conosco, não se preocupe. Você pode se inscrever e pode estudar também, porque ele é aberto a todo o público. Amém? Então, muito obrigado vocês, Afonso, Ellen, Evelyn, por estar aqui, né, fazendo essa gravação. Então, vamos dizer tchau a todos, ou melhor, né? Bye, bye. 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 Obrigado, Jadaustin.